Olá, bem-vindos a mais uma edição do Em Pauta. Muito bom dia para você que está nos acompanhando. Estamos a partir de agora ao vivo pelo canal 23.1 da TCM e também pelo youtube.com/UERN-TV. Eu sou Alane Moura e para me ajudar na conversa de hoje, eu estou aqui com minha colega Amália Ribeiro. Oi, Amália. Oi, Alane. Bom dia a todo mundo que está assistindo. É um prazer acompanhar o debate de hoje. Vai ser muito emocionante. Hoje, recentemente, nós tivemos um evento sobre dança e aí, aproveitando o embalo, vamos falar sobre essa arte da dança e para isso convidamos o Felipe Rocha, que é artista da dança, servidor da UERN pelo Campus Central, diretor e produtor cultural em Mossoró. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Muito bom dia a todos que estão nos assistindo. Felipe, como eu falei, né, a gente teve recentemente essa programação muito rica falando sobre dança contemporânea e aproveitando, eu queria que o senhor falasse um pouco o que esse tipo de programação ele possibilita para a classe dançarina aqui de Mossoró e região. Então, recentemente nós tivemos a Semana de Dança Contemporânea, né, que foi uma realização do Núcleo de Colaboração e Criação Artística, o NUCA, em parceria com o Banco do Nordeste e com o apoio aqui da nossa universidade, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, através da Pró-Reitoria de Extensão e através também da Faculdade de Educação Física, né? Foi um evento que teve uma programação muito rica, né, com artistas da dança aqui do estado do Rio Grande do Norte, muitos grupos aqui da cidade de Mossoró e também, né, artistas da dança de Natal que vieram compartilhar, né, o seu fazer artístico aqui com a população moçoroense. Foram 3 dias, né, de evento, com apresentações artísticas, com realização de oficinas, com bate-papo, né? E esse tipo de evento é muito interessante, porque ele oportuniza que a população, a sociedade tenha acesso, né, ao fazer artístico em dança contemporânea. Né? A dança contemporânea é uma linguagem, a dança, né, e dentro da dança, a dança contemporânea, né, é um fazer artístico que muitas vezes não está tão próximo da sociedade, né? As pessoas não têm tanto acesso aos fazeres artísticos contemporâneos, né? E quando a gente tem esse tipo de evento, né, que oportuniza que a sociedade tenha acesso a esses fazeres de forma gratuita, né? Porque o evento ele contou com uma programação 100% gratuita, né? Isso é muito interessante porque a gente democratiza o acesso, né, à arte, a gente democratiza o acesso à cultura, né, e a sociedade precisa disso, né, a sociedade precisa de arte, né, a arte precisa se revelar à sociedade como um espaço de criação de sentido, um espaço de reflexão, um espaço, né, de fruição. Então, é muito importante quando a gente tem esse tipo, né, de atividade na cidade, para a sociedade e também para os artistas da cidade, que têm a oportunidade de compartilhar o que estão fazendo com a sociedade, né? E de trocar entre si. Esse evento, ele oportunizou que os artistas eles estivessem em troca, né? Dialogando. Isso fortalece uma rede criativa, né? De artistas e esse intercâmbio, né, essas relações entre a comunidade artística, entre artistas, né, do estado é muito importante para fortalecer a categoria. Você falou da democratização, é muito importante, né? E esse acaba sendo também um espaço de lazer para a população moçoroense, que acaba criando um sentimento afetivo com esse tipo de linguagem, com esse tipo de programação, e acaba criando um gosto maior e isso vai crescendo ainda mais as oportunidades para essa classe aqui em Mossoró, né? Isso, exatamente. Quando nós oferecemos uma programação, né, que é gratuita, que é acessível, que está aberta a todos e todas, né, independentemente da sua condição financeira, né, da sua situação social, né, nós estamos ali democratizando esses fazeres, né, acessibilizando isso à sociedade, a toda a sociedade, né, isso é um interesse cultural de lazer que contribui, né, com a construção de uma sociedade mais criativa, com a construção de uma sociedade mais crítica, né? Então, isso se integra, né, ao cotidiano da sociedade. Isso é muito importante, fazer com que a arte esteja integrada ao cotidiano social. E Felipe, você acredita que hoje em dia a dança ela já é mais aceita, principalmente em cidades pequenas como Mossoró? Já é algo visto como uma oportunidade de consumir cultura, consumir uma arte pela população?
Não, com certeza. Mossoró é uma cidade muito cultural, né? Sim. Mossoró é uma cidade que é conhecida como capital da cultura potiguar, né? Pelos artistas, pelos fazeres, grandes fazeres artísticos que são realizados aqui na cidade. E nós temos uma cultura aqui na cidade de consumo de arte, né? Mossoró é uma cidade que as pessoas consomem arte. As pessoas vão ao teatro, as pessoas vão aos pontos de cultura, as pessoas estão, né? A arte faz parte do cotidiano da população moçoroense, né? Do cidadão moçoroense e da cidadã moçoroense. Então, nas cidades pequenas, nas cidades menores, obviamente, a gente sabe que a dança, né, é uma linguagem artística que às vezes não chega, né, por exigir, talvez, né, dos equipamentos culturais uma certa estrutura. Então, apresentações em dança, né, muitas vezes são menos frequentes nas cidades pela estrutura que as apresentações de dança exigem. Às vezes precisa de um espaço maior, né, de um piso específico, né? Então essa estrutura, né, às vezes dificulta que essas ações artísticas aconteçam, né? Mas, de fato, a dança faz parte da vida do ser humano, né? Desde tempos imemoriais, a dança se presentifica na vida das pessoas, né? Porque a dança é esse espaço, né, que é aberto, né, a muitos atravessamentos. A dança, ela é técnica, ela é artística, ela é estética, ela é terapêutica, ela é linguística, ela é religiosa, né? Então, assim, você tem a dança se fazendo presente na vida das pessoas de inúmeras formas, né? E mas em todas essas possibilidades, a dança, ela é arte. Então, a dança, ela se faz presente enquanto linguagem artística na vida das pessoas, né, de diversas formas, de diversas maneiras, mas essas ações artísticas abertas à população no sentido mais de apreciação, de fruição, né, onde as pessoas vão a certos espaços para apreciar um fazer artístico em dança, né, às vezes isso é um pouco mais difícil pela estrutura que a linguagem exige, né, em termos técnicos, né? Mas eu acredito que sim, que a população, ela é faminta de ações como essa. Principalmente em relação... A gente não vê tanto dança contemporânea aqui em Upanema. A gente vê muitos eventos de quadrilha, a gente vê muitos eventos de outra dança. Mas ter um crescimento desse espaço de dança contemporânea na cidade também é muito importante. E, tendo em vista isso, você acredita que existe mais espaço para dança contemporânea aqui na cidade? Ou você acha que é só mais voltado para a dança comercial, por exemplo? Não, eu acho que sim. Acho que a dança contemporânea, ela se abre, né, no nosso tempo como uma possibilidade muito rica, né, de expressão e de criação artística, né? Porque a dança contemporânea, ela oportuniza que os artistas da dança se sirvam, né, de diferentes técnicas e diferentes estéticas anteriores à própria dança contemporânea para a criação de uma nova forma de dançar, de uma nova forma de fazer, de criar, né? Então, é uma possibilidade da dança, né, que é muito aberta e muito ampla, né? É um horizonte, né, infinito de possibilidades. E nós vemos muito, né, nas cidades, principalmente nas cidades menores, né, a dança se apresentando através de manifestações da cultura popular, como a quadrilha, que você muito bem citou, né, muito também numa perspectiva religiosa, aqui ou ali, em uma procissão ou em alguma outra, né, celebração religiosa, a dança se faz presente, né, e a gente observa bastante, né, essa efervescência nas cidades do interior. Mas a dança contemporânea, ela se abre como essa possibilidade muito rica, né, que oportuniza que a gente também entenda o fazer artístico como espaço de reflexão sobre nós mesmos, sobre a nossa relação com o mundo, sobre a nossa relação com o outro, sobre as questões que nos atravessam na contemporaneidade, porque é um fazer contemporâneo. Sendo um fazer contemporâneo, ela estende um pano de fundo, né, que apresenta as nossas interrogações, as nossas questões do dia de hoje, né? Não necessariamente para serem respondidas, mas para serem visibilizadas, para serem visíveis, né? A dança contemporânea torna visível essas questões do homem contemporâneo. Então a gente tem a oportunidade de visualizar essas questões e refletir sobre elas, né? Então é um espaço hoje, né, de fazer artístico, de reflexão, né? A dança contemporânea, ela tem instaurado também uma ruptura epistemológica, e aí falando um pouco hoje como professor e pesquisador,
né, no campo das artes, né, que oportuniza que o corpo, e sobretudo o corpo em movimento, né, ele seja objeto, né, sujeito e também ferramenta de um saber que lhe é próprio. Né? Então ela se torna uma orientadora de reflexões de ordem ontológica, de reflexões de ordem epistemológica, né? Que oportuniza que a gente se compreenda melhor e compreenda melhor as nossas questões. Você foi, durante muito tempo, profissional da dança, dançarino profissional. Hoje em dia, a gente conversando em off, né? Artista da dança. E eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre um lado mais pessoal. Quando foi que o senhor passou a descobrir que a dança era, para mais que um hobby, uma coisa que o senhor podia levar como algo profissional para a vida? Então. Ok. Bem, há muito tempo atrás isso aconteceu. Né? Eu comecei a dançar na minha adolescência. Né? Eu era ginasta, atleta da ginástica artística. E nós tínhamos, no treinamento da ginástica, aulas de balé com a querida Maria Cardoso, que é uma professora, né, que está num lugar assim, muito especial no meu coração. Maria Cardoso, ela dava aulas de balé para os atletas da ginástica artística, né, de um determinado ginásio, e ela me convidou para fazer algumas aulas de balé no Balé Municipal de Natal, né, porque, enfim, ela enxergou em mim algum potencial na dança, né, e me convidou para fazer aulas de balé. Né? E eu fui e me apaixonei pelo balé clássico, comecei minha história na dança através do balé clássico, né? Me tornei bailarino do Balé Municipal de Natal e a partir daí fui me aprofundando, né, nesse universo da dança, né? Deixei a ginástica artística e passei a me dedicar completamente à dança. Né, conheci a dança contemporânea, então, através, né, de um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foi a Gaia Dança Contemporânea, um projeto, na época, coordenado pelo professor Edson Claro. E foi a partir daí que eu comecei a minha história com a dança contemporânea. Então, dancei por diversas escolas e grupos, né, de Natal, né, também fui para o exterior, dancei um tempo fora do país, e aí, quando eu voltei, né, eu busquei uma formação acadêmica em uma área que contemplasse a dança como um espaço de atuação profissional, como um espaço de pesquisa. Entrei na Faculdade de Educação Física, né, no curso de Educação Física, na UFRN, né, fiz minhas pós-graduações também na UFRN, na área das artes cênicas. Me tornei professor, pesquisador da dança, né, continuo como artista da dança, hoje não mais atuo como bailarino, né, mas continuo, né, produzindo na área da dança, né, artisticamente falando, e é isso. Bom, Felipe, nós vamos agora para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho voltaremos mais com Em Pauta. Olha quem tá aqui. É a produção independente brasileira ocupando o espaço que merece. 2, 3 e lá vou eu! Na TV Brasil, o que é nosso ganha destaque. Você sabe falar poesia? O quê? Vamos ensinar uma pra ela. Desde uma nova programação infantil repleta de alegria, passando por obras incríveis da nossa dramaturgia. Quem te disse isso? Eu é que pergunto. E a minha risada é a maior barulheira. séries que fazem chorar e também gargalhar. Chegando o momento de questionamento. Para experimentar, perceber, pensar em outras alternativas. A gente tem muito a aprender. Uma seleção fenomenal de conteúdo documental. Numa sociedade escravista, alguém poderia imaginar que a escravidão ia acabar? Mas ela acabou. E ela acabou através de quê? De luta, resistência. Produções regionais de diversos gêneros para todas as idades. Em parceria com a Ancine, o audiovisual brasileiro ganha força via Prodave. A gente tem que encontrar formas de amplificar isso. Tudo isso e muito mais aqui na tela da gente. A gente tem muita história para contar ainda, porque são histórias extraordinárias mesmo. A nossa janela para a produção independente. Esse pessoal leva a poesia a sério.
Estamos de volta com o programa Em Pauta dessa semana, hoje falando sobre o cenário da dança aqui em Mossoró. E o senhor acabou de falar, né, sobre as oportunidades que o senhor teve para ser artista. E aí a gente queria também entender o que é que o senhor considera importante discutir quando se trata da dança como opção de futuro, né? O que o senhor falaria, o que o senhor discutiria com quem busca esse objetivo, né, de caminhar igual o senhor fez. Então, atuar, né, enquanto artista, né, é se atrever, né, é se jogar, é se lançar, né, porque de fato é um desafio, né, você ser artista, né, nos tempos de hoje é desafiador, né, é um futuro, né, que muitas pessoas almejam, né, viver da sua arte, mas nem sempre é fácil, né, então o conselho que eu dou é que não desistam, né, não desistam e busquem caminhos, né, para que isso aconteça, né. Hoje, né, nós entendemos o quão é importante, né, você se dedicar, você se estudar, você se dedicar, você estudar, né, o fazer artístico, né, com o qual você está entrelaçado, está, né, familiarizado. Então, se você, por exemplo, tem interesse de viver de dança, estude dança, né, faça aulas de dança, busque, né, esse estudo, né, pode contemplar também o ensino superior. Então, se você, né, concluiu a educação básica, continue, né, vá para a universidade, busque um curso que contemple a dança como espaço de atuação profissional, como espaço de pesquisa, né, um espaço no qual você continue tendo a oportunidade de estar próximo da dança, né. Importante também, né, frisar que é muito importante, né, as políticas públicas na área da arte e da cultura, né? Então, estudar também as políticas públicas, ver como, né, o Estado, né, está oferecendo, né, caminhos para que você possa trilhar uma vida na arte, né, também é importante. Então, buscar essas oportunidades, estudar, pesquisar, né, é muito importante, né? Então, acho que o conselho que eu dou é: não fique parado, se movimente. Afinal de contas, né, dança é movimento também, né? Então a gente precisa se movimentar, né, em muitas direções, na verdade, para conseguir encontrar o nosso caminho. É um processo de exploração, na verdade, né, de várias possibilidades para que você possa, entre elas, encontrar a sua. Então, Mossoró, como uma cidade cultural, o senhor encontra oportunidades para essa classe, né? O senhor considera que existem oportunidades de atuação aqui em Mossoró? Sim, nós temos hoje, né, alguns grupos de dança que são fortes, né, em Mossoró, né, temos cursos que contemplam a dança também, né, enquanto área de atuação profissional, área de pesquisa, como é o caso da Faculdade de Educação Física da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né, o curso faculdade na qual eu sou docente, sou professor, né, então é um curso, né, que oportuniza a permanência, né, do contato com a dança, de certo modo, né, e é sempre importante frisar, né, que o artista da dança, né, ele pode encontrar nas políticas públicas um caminho, né, para permanecer, né, investindo no seu fazer artístico. Então, busca as políticas públicas, né, temos aí diversos programas, né, de incentivo, né, à arte e à cultura através do Ministério da Cultura, né, então procure essas oportunidades, entenda como isso funciona, né, invista no seu fazer artístico, né, no seu fazer mesmo, né, enquanto artista, né, nessa sua busca própria, né, por arte, por fazer arte, por se expressar através da arte, por criar artisticamente. Então, como o senhor falou, né, existem muitas oportunidades para quem quer ser dançarino hoje em dia, atuar na área da arte e da dança, mas também não é importante focar só nisso, mas é importante nós vermos isso também, que é os desafios. Então, quais os principais desafios para quem quer atuar na dança hoje? Então, as oportunidades, né, elas existem, não são tantas,
né? E são desafiadoras, né? A dança recentemente foi reconhecida, né, como profissão. O processo está tramitando uma luta de muitos anos pelo reconhecimento profissional dessas pessoas que atuam com dança, né? Porque muitas vezes é visto apenas como um hobby e não como uma opção de futuro, né? Tipo, você vai ser dançarino e isso dá dinheiro, isso dá futuro. Exatamente, né? E muitas pessoas vivem da dança, né? São profissionais da dança, são trabalhadores da dança, né? E a conquista recente, né, do reconhecimento profissional desses artistas, de que a dança é uma profissão, né? Isso foi um passo muito importante, né? Então, assim, de fato, é possível viver de dança, né? Mas não é fácil, né? Ainda é bem desafiador o cenário, né? Porque exige, de fato, uma postura teimosa do artista, né? Porque inúmeros são os desafios e as barreiras a serem vencidas, os obstáculos são numerosos, né? Mas existe uma necessidade no artista, né? Que é de se expressar, que é de criar, e isso é mais forte e faz com que eles persistam, né? E encontrem o seu caminho na arte, né? Então, o que eu até esqueci a pergunta. Não sei se eu fugi da resposta. Não. Mas é isso. Eu acho que o caminho não é fácil, né? E as oportunidades não são numerosas, né? Não são muitas. Mas elas existem. Então, as pessoas que de fato desejam, né, consolidar a sua vida profissional no campo das artes, especificamente com a dança, né, sejam teimosas, né? Sejam insistentes, busquem, procurem, não desistam, né? O caminho há de se abrir se você, de fato, né, se colocar nesse lugar de alguém que procura. É porque essa consideração, né, como profissão vai abrir muitos caminhos, né? A gente acredito que o senhor também acredite, porque existem os incentivos culturais, não são tantos, mas existem os prêmios, os editais, mas essa determinação para virar uma coisa conhecida como trabalho, como profissão, com certeza vai abrir muitos caminhos também para a arte, né? Sim, entenda. A arte, né, a dança, no próprio cenário do ensino superior, né, é algo muito interessante, porque é uma formação, né? Mencionei o curso de dança da Faculdade de Educação Física aqui da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em Mossoró, né? Mas temos também, né, o curso de dança, né, no estado. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte oferece um curso de licenciatura em dança. Então, as pessoas que desejam ser professoras de dança, né, têm a oportunidade de ter essa formação também aqui no estado. Né? Temos hoje cursos de pós-graduação na área da dança, especificamente. Mestrado em dança, né? Doutorado em artes cênicas. Então, é um espaço, né, de investigação, né, e de produção do saber que afirma, né, a dança enquanto um espaço de conhecimento, né? Então, é um espaço de movimento profissional, é um espaço, né, no qual existe uma classe, né, que vive, que respira e que se sustenta a partir dela, né? Então, assim, de fato, só exige o quê? Né? Essa criatividade do artista também e essa insistência de conseguir encontrar nessa seara o seu caminho, né? E aí, às vezes, esse processo é desgastante, mas é possível. E, né, fica aqui o nosso pleito, né, para que cada vez mais o Estado invista em políticas públicas, né, que ofereça condições para que esses artistas possam produzir, possam criar, possam oferecer à sociedade, né, novas experiências em dança, novas experiências artísticas, né, de apreciação, de fruição, né, que a arte seja cada vez mais valorizada na nossa sociedade. Porque uma sociedade sem cultura é uma sociedade sem alma. O senhor falando sobre os artistas, como os artistas devem ser, e a gente percebe o quanto a dança, para além de uma expressão corporal, ela também dá uma aula de vida,
de persistir, de não desistir do que você quer, não é? É só um comentário rápido. Mas o que eu queria perguntar é que, como a gente falou no primeiro bloco, que Mossoró é uma cidade cultural, e como é que o senhor acredita, como é que o senhor acha que funciona, que a dança faz com que a identidade cultural de Mossoró seja criada? De que forma a dança cria essa identidade? Então, a dança ela está entrelaçada, como eu disse, né, ao cotidiano do cidadão, né, ao nosso cotidiano, né? Nós, seres humanos, estamos entrelaçados com a dança desde tempos imemoriais. A dança faz parte da nossa vida, né? Seja numa perspectiva religiosa, seja numa perspectiva lúdica, recreativa, profissional, artística, né, terapêutica, mas a dança ela faz parte da nossa vida, né? A dança se apresenta em Mossoró, né, no cenário artístico, né, através dos grupos artísticos da cidade, de artistas da dança da cidade, que apresentam seus fazeres, que, né, compartilham as suas criações conosco, com a sociedade, né, nos espaços de cultura da cidade, nos equipamentos culturais, nos pontos de cultura, nos espaços nos quais, né, eles encontram uma estrutura e uma abertura para compartilhar os seus fazeres, né? E a dança ela tem se apresentado no cenário cultural da cidade cada vez mais, né? Os artistas da dança têm se fortalecido. A chegada, por exemplo, também, né, recente do Banco Cultural do Nordeste, que já não é tão recente assim, né? Eles já estão conosco há mais de um ano, né? Estão aí em Mossoró há mais de um ano, e isso transformou também o cenário cultural da cidade, né? Os artistas da dança têm encontrado ali um incentivo, né, para continuar realizando, para continuar fazendo arte. Então é muito importante contar com o apoio de parceiros assim, né, que possam afirmar, que possam ajudar, que possam apoiar esses artistas nas suas trajetórias, né, dar suporte e dar espaço para que eles se mostrem e mostrem, né, o que fazem, compartilhem os seus fazeres e criações, né? Então, desse modo, a dança vai cada vez mais fazer parte do cotidiano da sociedade, do cotidiano de Mossoró, né, que já é muito presente, né, através de realizações aqui da cidade, mas que pode ainda ser mais. Sim, porque a dança molda a identidade cultural tanto de Mossoró quanto do Nordeste, né? A gente vê muito esse tipo de atuação, principalmente no Nordeste, no geral, né? Sendo cultural, sendo religioso, sendo expressão artística nas ruas. Aqui em Mossoró é muito importante porque os espaços culturais acontecem, na maioria das vezes, na rua, de acesso fácil às pessoas. Isso é uma coisa muito diferente das outras cidades. Eu, por exemplo, sou de Fortaleza e lá os espaços culturais são fechados. Às vezes a entrada pode até ser gratuita, mas é um espaço fechado. Você tem que acessar aquele local para ter acesso à cultura. Aqui em Mossoró a cultura é aberta, é livre, né? Qualquer um pode assistir, né? Isso é muito importante. E aí eu queria saber do senhor, para a gente fechar, uma mensagem, tanto para quem segue da dança, para quem quer começar na dança e para quem quer apoiar a dança aqui em Mossoró. Então, de fato, né, o ser humano tem na dança uma das manifestações mais antigas, né, de si. A dança é um caminho para a gente se expressar, para a gente se comunicar, para a gente dizer, para a gente compreender o mundo, né, se compreender, né? E aí o recado que eu dou, né? Vamos dançar, minha gente. Vamos continuar dançando, porque dançar vale a pena, né? A dança tem feito parte da vida do ser humano desde sempre, né? E continuará fazendo parte da vida do ser humano para sempre, né? Porque a dança, né, é uma forma de nós não esquecermos quem somos, né? Nós dançamos para não esquecer quem somos. Nós dançamos para nos expressar, nós dançamos para nos compreender, para compreender o mundo, para compreender todas as coisas. A dança é um espaço que a gente usa para criar e atravessar todas as coisas com sentido, com significado, né? Então, dançar, mais do que uma recreação, mais do que algo, né, que a gente faz como hobby, né, é uma necessidade.
Nós precisamos dançar. Nós aprendemos a dançar antes mesmo de falar. Antes de nós conseguirmos nos comunicar através da linguagem oral, nós já dançávamos, né? A dança foi a primeira forma que a gente encontrou de se comunicar, né? Então, dançar é necessário. Vamos continuar dançando, porque somente com a arte, né, nós conseguimos traçar retas diferenciadas, né? Para o mundo, para todas as coisas, para a sociedade, para quem somos, a gente consegue encontrar novas formas de pensar, de existir, né? Então é importante, nós precisamos da arte. É isso. É com muita satisfação que encerramos aqui o Em Pauta de hoje, falando sobre dança, cenário da dança aqui em Mossoró. Queria agradecer primeiramente a minha colega Amália pela participação. Eu também gostaria muito de agradecer essa troca que a gente teve também com o nosso convidado, com o professor Felipe, né? Foi uma conversa muito enriquecedora, muito proveitosa, tenho certeza, para nós duas, né? Gostaria de agradecer a sua presença, o convite por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, viu? Eu agradeço, é um prazer estar aqui, né, compartilhando e celebrando, né, essa data tão importante que passou, que é o Dia Internacional da Dança. Dia 29. Passou ou vai passar? Passou. Passou. Esse dia tão importante que é o Dia Internacional da Dança, né? Então, estar aqui falando sobre dança, né? Após a celebração dessa data tão bacana, né? Tão importante que é o Dia Internacional da Dança, é muito prazeroso. Muito obrigado pelo convite. Lembrando que você pode assistir a nossa programação através do nosso YouTube, youtube.com/UERNTV. E para mais informações também, o nosso Instagram, @UERNTV. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.